As redes wireless, ou também conhecidas como Wi-Fi, já se tornaram parte da tecnologia que nós temos em casa. Muitas das operadoras já oferecem aí o acesso banda larga, como a gente diz, ou o acesso de fibra em casa com aparelhos que contêm essa tecnologia. Já é muito fácil de instalar e previamente de fábrica já vem com algumas configurações de segurança que nós costumamos utilizar. Dentro de nossas casas, hoje nós temos diversos dispositivos que falam com a rede wireless, desde televisões, impressoras, videogames ou até mesmo sistemas de alarme. E numa empresa, como que funciona a segurança do Wi-Fi ou da rede wireless num ambiente onde a gente tem diversos computadores, diversos celulares e também um grande número de usuários? Qual que é a diferença do Wi-Fi doméstico e do Wi-Fi empresarial em termos de segurança? Eu sou Fábio Sobieck, sou especialista certificado em segurança e privacidade e no episódio de hoje eu vou abordar algumas das tecnologias de segurança para Wi-Fi. A palavra Wi-Fi ela é uma marca. Ela vem de uma aliança entre diversos fabricantes de redes wireless e eles adotaram Wi-Fi como uma marca. Mas o nome técnico das redes wireless a gente pode definir como 802.11. 802.11 é o número do padrão registrado no Instituto de Engenheiros Eletrônicos, que fica nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, a rede cabeada também é um padrão da IEEE, que é esse instituto. A rede cabeada é o padrão 802.3. Então, tecnicamente falando, as redes wireless são todas redes do padrão 802.11. Mas para ficar mais popular, para poder ser vendido comercialmente, adotou-se o nome Wi-Fi, que significa Wireless Fidelity ou fidelidade do wireless, um nome comercial apenas. Hoje os padrões conhecidos, nós temos o número 802.1 e uma letra seguida do último número. Então, as redes iniciais, quando a gente começou a utilizar e desenvolver essas tecnologias do Wi-Fi, eram conhecidas como 802.1A. Hoje nós estamos trabalhando com redes N e AC, são as mais comuns de serem encontradas nos equipamentos novos. Mas nessa família já se passou a tecnologia 802.1A, 802.1B, 802.1E de elefante, 802.1G, 802.1N e AC, que são as correntes, e ainda virão outros equipamentos com a tecnologia 802.1AD e 802.1R. Cada vez que você muda de uma categoria para outra, você tem configurações diferentes. Aspectos de velocidade, modos de comunicação, frequências do rádio. Sempre lembrando que o wireless ele é um rádio. E aí o seu computador também tem uma placa wireless, que é um rádio que fala na mesma frequência do que o seu roteador wireless que você tem em casa e nas empresas são instalados em toda a extensão da companhia, né, para você poder ter um sinal que seja abrangente por todo o escritório ou uma fábrica, por exemplo. Nesses sinais de rádio, para que eles possam se identificar e definir aí, por exemplo, redes, nós definimos uma palavra que é chamada de SSID, ou é o nome da rede. Para que a gente possa segmentar essas redes wireless e separar, por exemplo, da mesma maneira que nós fazemos com os cabeamentos, são definidos alguns nomes para essas redes e são configurados isso nos rádios ou nos access points ou AP. Cada AP vai responder por uma ou mais redes. Então, toda vez que você quer se conectar, por exemplo, na rede corporativa da empresa ou na sua rede doméstica, você vai adotar um nome. E aí, esse nome, todas as pessoas têm que entrar nessa mesma rede do mesmo nome para poder ter acesso ou para poder compartilhar informações entre si. Então, lembrando que cada access point ele pode ter uma ou mais redes. Um dos primeiros requisitos de segurança que a gente faz é ocultar este nome de SSID. Então, quando você oculta o SSID,
Obviamente, para que as pessoas possam se conectar, elas vão ter que digitar o nome ou saber o nome. Então você pode trocar o nome que você tem hoje no Wi-Fi da sua casa e provavelmente vai ter uma configuração lá onde você pode ocultar o SSID. E aí como que você faz para conectar no seu computador ou no seu celular? Você vai ter que digitar o nome dessa rede, por isso não pode ser um nome muito complexo, não é uma senha. Você vai digitar o nome dessa rede e vai então entrar com a senha da rede Wi-Fi, que eu vou explicar um pouco mais como funciona isso. Mas o SSD oculto é uma das primeiras configurações desde quando começou o uso de Wi-Fi, de wireless dentro das residências. A gente já adota esse mecanismo de segurança. No começo do uso do wireless dentro de empresas ou mesmo em casa, eles não vinham com configurações de criptografia, como a gente conhece hoje. Então, tecnicamente, todas as redes wireless elas eram públicas. Bastava você saber qual era o nome do SSD e você poderia se conectar. Obviamente que isso não deu certo, né? Exceto nos lugares onde temos Wi-Fi públicos, como uma cafeteria, um lounge de aeroporto, um hotel, onde é necessário ter esse Wi-Fi público, né? As empresas elas optaram por configurar uma segurança maior e no começo um dos primeiros protocolos de segurança que foram criados chamava WEP, WEP, que é a sigla para a palavra Wired Equivalence Privacy. Significa o seguinte: foi adotado então uma chave de criptografia e toda a comunicação entre a estação ou terminal que se conectava à rede wireless e o rádio de wireless, eles eram encriptados de maneira que ele ficasse semelhante à criptografia de um cabo ou à segurança, privacidade de um cabo. Significava somente que os dados entre aquele terminal e o rádio eles eram protegidos contra a leitura. O WEP, como ele é muito antigo, obviamente ele já não está mais em uso porque ele é vulnerável. Então hoje ferramentas de hackers éticos como o AirCrack, ele já pode quebrar uma chave WEP em questão de tempo. Então ele já não é mais seguro e se ainda você está utilizando isso no Wi-Fi da sua casa, você deve procurar uma opção melhor. Depois do WEP, o que veio a surgir dentro daquela aliança Wi-Fi entre os vendors, os fornecedores de serviços ou de hardware wireless, eles criaram o WPA, que é a sigla para Wi-Fi Protected Access, ou acesso protegido de redes wireless. No modelo do WPA foi criada então uma criptografia temporal, TKIP. Essa é a sigla para esse método de criptografia utilizado no WPA. Ele cria uma chave temporária e essa chave ela vai se trocando a cada ciclo de tempo automaticamente. Então, no começo, ela deu uma certa privacidade e uma certa segurança, até que foi quebrada por hackers. Foi então que surgiu a WPA versão 2 ou WPA2. Na WPA2 nós utilizamos a criptografia AES, que já é uma criptografia conhecida de mercado, inclusive aprovada pelo governo americano dentro de suas instituições de segurança. Até hoje, a criptografia AES ela não foi quebrada, então ela continua sendo segura. Embora o WPA ele tenha uma fragilidade na arquitetura e é possível sim quebrar a sua criptografia no WPA2. Felizmente, esse método de quebra da autenticação ele só ocorre no momento da conexão do dispositivo, então a janela de tempo ela é bem pequena e o hacker, para fazer esse ataque, ele tem que ter conhecimentos avançados. Então, por enquanto, ainda pode ser considerado segura. Como a gente já tem essa vulnerabilidade conhecida no WPA2, a Wi-Fi Alliance decidiu então criar um novo método, que agora é chamado de WPA3. Até o presente momento, eu não consegui acesso a nenhum hardware aqui vendido no Brasil que tenha essa tecnologia WPA3. Mas, rapidamente, os próprios fornecedores de equipamentos wireless vão adotar esse novo protocolo dentro de suas configurações. Então, significa que o WPA3 está protegido a esse ataque conhecido como crack? Sim, nesse caso, ele utiliza uma nova tecnologia de troca de chaves,
quando o terminal ou o equipamento está se conectando à rede Wi-Fi e elimina, por enquanto, esse ataque crack. E basicamente como que funciona a diferença entre uma rede wireless doméstica e uma rede wireless de empresas ou enterprise? Você com certeza, se você já explorou aí o seu Wi-Fi de casa, você já deve ter visto uma configuração WPA2 Enterprise. E aí provavelmente você deve ter tentado registrar ou configurar essa rede e percebeu que precisava de alguns outros recursos. Isso é porque a WPA2 é dividida em duas categorias, a Personal e a Enterprise. A Personal você vai utilizar para configurações domésticas, então na sua casa ou num pequeno estabelecimento. Já a Enterprise você vai configurar esse modelo em grandes empresas ou empresas com muitos funcionários. Por quê? Na WPA2 Personal você tem a PSK, ou Pre-Shared Key, ou chave previamente compartilhada. Você pode notar que todas as pessoas que vão se conectar à sua rede WPA2 Personal, eles devem utilizar a mesma senha. Essa chave é uma chave de criptografia que vai ser usada na criptografia do AES e garantir a segurança da comunicação entre os dados do seu terminal ou do seu laptop ou desktop até ou celular até o rádio. Então, essa comunicação entre o rádio e o seu terminal ela está segura por criptografia AES. Embora todos estejam utilizando a mesma chave, cada terminal tem uma criptografia diferente. Ele troca as chaves de criptografia ali no início, estabelece a comunicação, mas cada terminal tem a sua chave. No entanto, todo mundo utiliza a mesma chave de criptografia ali inicial, a PSK. Então, quando você tem uma grande empresa com muitos funcionários, já fica um pouco mais difícil você compartilhar essa chave com todos, ou pode ocorrer um vazamento dessa chave, né, que é a sua segurança. E aí pessoas que você não gostaria que tivesse acesso à sua rede wireless vão provavelmente ter a chave. É óbvio que esse modelo de uma única chave compartilhada com todos, ele não pode ser adotado por uma empresa. Então, existe o WPA2 Enterprise. Nesse modelo, o equipamento de rádio ele se conecta a sistemas externos, como uma base de usuários ou um sistema de autenticação, onde cada máquina, para poder ter acesso à rede wireless, vai ter que executar uma autenticação, seja ela usuário e senha ou usuário e senha da própria máquina ali, o sistema operacional Windows, daquela seção que o usuário se logou, ou mesmo autenticação baseada em certificados digitais. Então, no modelo Enterprise, cada máquina, e se você já utilizou o Wi-Fi de alguma empresa, você deve ter se lembrado que quando você vai fazer a configuração inicial, é preciso fazer um trabalho de geração de certificado. Talvez isso não tenha ficado explícito para você, porque muitas empresas empacotam essa geração de certificado, esse processo de cadastro da máquina, em um software ou alguma coisa assim. Então, por exemplo, eu já trabalhei em outras grandes empresas. Então, por exemplo, na IBM, quando a gente precisava fazer o cadastro do terminal da máquina para poder fazer o acesso à rede wireless, a gente fazia essa geração de certificado. Então, existia um processo ali. Eu notei que estava sendo gerado um certificado e armazenado na minha estação. E uma vez feito esse processo, cada vez que eu ligava o meu computador, ele já se conectava automaticamente à rede wireless. No meu celular, por exemplo, eu utilizava um iPhone na época, então eu tive que gerar um certificado digital e importar esse certificado digital dentro das configurações do meu aparelho. Só então foi possível que meu aparelho se conectasse à rede Wi-Fi da empresa. Então, cada empresa vai adotar um modelo diferente, né, ou vai adotar um modelo próprio, modelo que mais lhe convém. Normalmente é a área de redes e infraestrutura que estabelece esse processo, mas a área de segurança ela dá apoio, dá suporte ou supervisiona, né, faz a parte de validação, testes de segurança para garantir que o processo está seguro. Nesse modelo, cada funcionário vai ter um certificado digital para a sua máquina. Então, no meu caso, era funcionário da IBM,
o meu terminal, o meu laptop, ele tinha um certificado digital e o meu celular tinha outro certificado digital. Mas os dois estavam associados ao meu usuário dentro de um repositório de usuários, como um Active Directory ou outro sistema. Então, quando o usuário, o funcionário, ele é feito a demissão ou alguma coisa assim, né, ele sai em licença, a empresa pode escolher por revogar aquele acesso, revogar os certificados, e aí, mesmo que uma outra pessoa tivesse acesso ao meu computador, já não conseguiria mais acesso à rede. Então, uma medida de segurança, você pode bloquear o acesso do funcionário quando ele é demitido, quando ele sai da empresa. Então, imagine uma rede doméstica que você tem a mesma senha para todos os funcionários. Se cada funcionário que saísse, você tivesse que trocar a senha para garantir que aquele funcionário não pode se conectar mais à rede. Então, é praticamente impossível que o modelo WPA Personal seja implementado numa empresa onde tem um grande número de funcionários. Então, para isso surgiu o WPA2 Enterprise. Esse modelo de autenticação ele pode usar serviços como Radius, você já pode ter ouvido falar dessa tecnologia, é um sistema de autenticação e a própria máquina ela já faz esse processo de autenticação sozinha. Então, em alguns casos, o sistema operacional Windows ou o sistema Mac ou macOS ou Linux, ele já faz todo esse trâmite de autenticação baseado em certificado digital ou Radius, ele já faz diretamente nas camadas mais baixas dos protocolos de rede. Então você praticamente não vê esse processo ocorrendo, mas dentro ali, por trás das cortinas, ele está fazendo todo esse processo de autenticação a cada vez que ele se conecta à rede. E dentro da empresa, uma empresa de grande porte, com uma grande área de cobertura, você provavelmente vai ter diversos access points. Então, a empresa, normalmente o engenheiro de redes, ele é preparado ou capacitado para fazer esse cálculo de área de cobertura que cada rádio Wi-Fi vai poder atender. E isso muda, né, obviamente, se uma sala onde tem muitas paredes ou tem materiais que podem refletir as ondas de rádio, por exemplo, espelhos, ou materiais que podem absorver as ondas de rádio, como por exemplo carpete. Então, se a empresa tem muito carpete, ou muitos tapetes, ou algumas quadros nas paredes, por exemplo, isso absorve o sinal do rádio e aí a empresa tem que investir em mais equipamentos para poder ter uma cobertura maior. Então, nesse quesito, não há muito controle da segurança, é mais um quesito da área de redes que vai fazer isso. O que a área de segurança vai fazer é garantir que os equipamentos não vão ser quebrados ou roubados ou mesmo adulterados, substituídos. Então, a área de segurança vai trabalhar a parte de segurança física desses equipamentos, de modo que eles fiquem em um local de difícil acesso, mas que o sinal do Wi-Fi possa se distribuir, né, nos arredores ali, mas que seja de difícil acesso, ou por exemplo, que tenha cadeados ou métodos de proteção desse equipamento para que ele não possa ser violado, substituído, né? Porque um dos ataques mais conhecidos é você incluir um novo equipamento de rádio dentro da sua rede com o mesmo SSID. Então, as máquinas elas estão preparadas para se conectar. Então, se você conseguir forjar um access point ou forjar ali um rádio extra dentro da rede, você pode ter máquinas que vão tentar se conectar ao seu rádio forjado, né, seu rádio pirata ali dentro da rede. Então, um dos maiores riscos aí, em termos de segurança para Wi-Fi em empresas, é o tema da segurança física, você proteger o equipamento de modo que as pessoas não tenham acesso facilitado a ele. E quais os quesitos para Wi-Fi públicos, né? Quando você vai a uma cafeteria ou algum local onde oferece um Wi-Fi. Hoje a gente já tem em aeroportos, rodoviárias, em hotéis e até mesmo em escolas, né? E algumas cidades, como por exemplo São Paulo, já oferece Wi-Fi dentro de ônibus. Então, quando você está nessa situação de usar um Wi-Fi que é público, você deve tomar certos cuidados, né?
Quando você se conecta num Wi-Fi público que não tem criptografia, como por exemplo no Starbucks, você vai e ele não pede nenhuma senha para se conectar. Nesse caso, seria a mesma coisa que você estivesse se conectando a uma rede cabeada e sem nenhuma segurança. Então, todo mundo pode ouvir a comunicação entre o seu terminal, né, ou celular ou desktop, e o rádio. Então, essa comunicação ela não está protegida pelo rádio. Obviamente, se você estiver acessando sites de internet que sejam protegidos por HTTPS, aquele cadeadinho no browser, aí você vai estar seguro a comunicação entre o seu terminal, sua máquina e o site. Embora seja possível, por exemplo, saber em qual site você está acessando. Então, é possível capturar o que é digitado na URL, porque esse serviço, quando você digita na URL, ele vai para um serviço chamado DNS. E aí o DNS normalmente ele não é protegido por criptografia, então é possível saber que tipo de consultas o seu terminal está fazendo para a internet, embora depois que abra o site, o conteúdo das páginas ele vai estar protegido. Os e-mails, quando você configura um e-mail dentro de um client, né, um Outlook ou algum outro, Mozilla, ou Thunderbird, você pode configurar para que ele faça acesso seguro, usando a criptografia ao seu servidor de e-mail, e é altamente recomendado. Por quê? Porque se você tiver uma rede Wi-Fi pública e você abrir o seu e-mail, se ele não estiver criptografado, um atacante ele pode ler o conteúdo dos seus e-mails quando eles estão saindo, desde lá do servidor até chegarem no seu programa, no seu software de e-mail. Então, você corre esse risco. Então, para evitar isso, você deve configurar criptografia. Os softwares como o WhatsApp hoje e os aplicativos de Facebook, esses já têm criptografia nativa, então você não precisa se preocupar com isso, né? Então você até pode utilizá-los numa rede Wi-Fi, que não há tanto problema. A criptografia ela é definida entre o seu celular e o celular da pessoa que está recebendo a sua mensagem. Então aí não há grandes problemas. Já no Wi-Fi que é público, mas você vê que ele tem ali o cadeadinho, ele precisa de uma senha para você entrar. Por exemplo, quando você vai numa lanchonete e aí você tem que pedir a senha daquela lanchonete, né, para o garçom ou alguma coisa assim para poder se conectar ao Wi-Fi. Você já está um pouco mais seguro. Então significa que os dados entre o seu celular e até o rádio, eles estão protegidos por criptografia. Mas como é um Wi-Fi público, né, outras pessoas vão estar na mesma rede que você e você pode sofrer um ataque de escuta, né, quando há uma vulnerabilidade, por exemplo, no rádio, ou é forjado um gateway falso. Né, então, toda saída para a internet ela sai através de um gateway. Se eu forçar um gateway falso, eu também posso capturar os dados das pessoas que estão ali conectadas naquela rede. E não é porque tem senha que outras pessoas ali não vão saber, né? Obviamente, se eu já fui naquele restaurante uma vez, eu pedi a senha para o garçom, eu anotei, eu gravei no meu celular aquela senha. Então, outros dias que eu voltar a visitar aquele mesmo restaurante, provavelmente a senha não vai ter sido mudada. Eu vou poder, mesmo fora do restaurante, né, ou nas proximidades ali do restaurante, eu já vou conseguir capturar o sinal e aí já é possível executar um ataque sobre as pessoas que estão ali. Então, não é seguro, mesmo que tenha a criptografia, um Wi-Fi público, você sempre tem que pensar que é uma rede hostil, uma rede pública, ela é uma rede onde pode ter ataques. Então, você tem que proteger ao máximo as suas comunicações e o seu próprio terminal, né, ou celular ou o seu laptop. Também é muito comum, né, nos aeroportos que sejam colocados uns rádios piratas. Então, a rede, como a gente vai ter conexão de vários celulares novos ou laptops novos que nunca se conectaram àquela rede, é fácil que você coloque ali um access point pirata, coloque um sinal, coloque, por exemplo, o nome do aeroporto e as pessoas vão acabar conectando, porque quando você está ali esperando por um voo ou alguma coisa, né,
você quer se divertir, quer ouvir alguma música, quer baixar algum e-mail e tal, você vai conectar então qualquer rede que tiver aberta. Então é muito comum esse tipo de ataque, inclusive quando a gente vai à DEF CON, que é aquela a feira hacker, o congresso dos hackers, muitas das pessoas elas não habilitam o Wi-Fi porque é uma rede que é totalmente insegura. Provavelmente você pode sofrer um ataque ali rapidamente, né? Tem muitas pessoas que descobrem vulnerabilidades novas e deixam para testar lá no dia da DEF CON. Então eu, quando estive lá, não habilitei nem o meu Wi-Fi e tampouco a minha rede celular, que também as torres de celular, da mesma forma que o Wi-Fi, são sinais de rádio. Então você pode criar uma torre de celular própria e começar a receber conexões dos aparelhos, dos dispositivos ali na sua rede pirata, então no seu rádio pirata ali. Então é muito comum isso acontecer nas proximidades de aeroportos, onde há um grande fluxo de pessoas, principalmente pessoas com maior poder aquisitivo. Então é comum que os atacantes coloquem rádios Wi-Fi ou de torres de celular piratas nas proximidades dos aeroportos. Então tome cuidado quando você não necessariamente você está indo para o aeroporto, mas passando ali pela região, o seu sinal do celular ele pode ser capturado. Então nesse caso aí do Wi-Fi público, né, quais são as medidas de proteção que a gente deve oferecer? O uso de VPN, então a Virtual Private Network, hoje já está bem difundido, tem diversos sites que oferecem esse tipo de serviço. Você pode baixar um cliente de VPN, tanto para celular quanto para desktop. Você faz uma assinatura lá mensal ou trimestral ou anual para você poder ter acesso à VPN. Então, se eu estou numa rede pública Wi-Fi, não é da minha casa, não é um lugar onde eu tenha segurança, né? Eu habilito a VPN, então eu conecto a rede Wi-Fi e logo em seguida habilito a VPN. Isso significa que todo o tráfego de internet que está saindo da minha máquina, ele entra num canal seguro da VPN, criptografado, vai até o meu serviço de VPN. Então, se eu conectei a minha VPN a um serviço de VPN brasileiro, ele vai até o data center da empresa que está oferecendo o serviço, e aí, a partir dali da empresa, é que saem os acessos para fora, para a rede pública. Então, você deve contar com um cliente de VPN, um serviço de VPN que tenha bastante banda, né, que possa, não afete a performance, por exemplo, quando você estiver assistindo um vídeo, ou que permita você assistir vídeo. Isso também você deve verificar quando você escolhe a sua VPN. Tem alguns serviços de VPN que são exclusivos para acesso a sites que não sejam mídia, né, que não sejam filmes ou alguma coisa assim. Você não pode assistir Netflix pendurado na VPN porque o tráfego de informação é muito grande. Então, alguns desses serviços eles limitam para e-mail, para mensageiros, né, instantâneos como o WhatsApp ou o próprio Facebook Messenger, e a navegação simples, né, de sites. Então você deve conferir o serviço de VPN, que é a medida de maior proteção para você. Então, mesmo quando você está com a VPN, aí você está completamente seguro, porque mesmo as consultas de DNS que eu citei antes, elas na VPN, elas passam pelo canal seguro. Então, se uma pessoa estiver conectada na mesma rede Wi-Fi que você, ela não consegue ler nenhum conteúdo que está saindo do seu computador. No entanto, você não está 100% protegido, porque, como o seu terminal está conectado a uma rede wireless, você ainda pode sofrer um ataque diretamente na sua máquina. Então, se você tem serviços na sua máquina, por exemplo, eu faço alguns desenvolvimentos, então eu tenho um banco de dados, uma SQL configurado numa máquina. Obviamente, quando eu não estou usando, eu desligo esse banco de dados até para economizar recursos da máquina. Mas se eu tenho um serviço como esse, ou um serviço como um Apache, ou compartilhamento de arquivos, essas coisas, quando eu estou na rede wireless, eu posso sofrer uma conexão entrante, que nós dizemos. Ou seja, alguém que está ali naquela rede wireless pode solicitar um serviço para a minha máquina. Nesse caso, a melhor proteção para você seria um firewall. Então, os antivírus, hoje em dia, por exemplo, eu uso aqui em casa o Kaspersky. O Kaspersky, por exemplo, ele já tem um cliente de VPN
Então, para alguns sites, quando eu vou acessar site do banco ou mesmo site quando eu vou fazer uma compra, eu utilizo a VPN da Kaspersky para fazer esse acesso seguro. Terminei a minha compra, eu desconecto para poder assistir vídeos ou alguma outra coisa assim, não consumir a banda da VPN. Isso já está incluso no pacote do antivírus que eu comprei. E também eu tenho aqui a parte de firewall. E quando eu estou numa rede pública, eu tenho uma configuração que eu ativo e eu posso dizer que eu estou numa rede pública, uma rede hostil. O que ele vai fazer nesse caso? Ele vai fechar todas as conexões da minha máquina e para cada pessoa que tentar conectar na minha máquina, ele me pergunta se eu permito aquela conexão ou não. Então, hoje, vários antivírus já têm esses recursos, você pode utilizar e deixar a sua rede, o seu acesso mais seguro dessa maneira. Para finalizar, alguns aspectos aqui que mesmo em casa ou na empresa você deve observar como profissional de segurança. Você deve monitorar os acessos. Então, mesmo que seja o Wi-Fi da sua casa, você vai acessar uma vez por semana e olhar os logs do seu Wi-Fi para descobrir se alguém está tentando invadir o seu Wi-Fi, se algum novo endereço de MAC address, cada placa de rede tem um endereço que a gente chama de MAC address. Então, se tem algum MAC address ali que você não conheça, que não é de nenhum equipamento seu, ou talvez é de algum equipamento até que você não sabia que tinha conexão com Wi-Fi. Eu recentemente descobri que a minha câmera ela tem conexão Wi-Fi e eu só descobri porque ela se conectou à rede de casa e eu vi um MAC address novo lá, fui descobrir o que era. Então, alguns dispositivos aí, eles vão ter essa conexão automática à rede Wi-Fi e você pode descobrir, então, um dispositivo novo. Ou algum invasor conseguiu quebrar a sua chave de criptografia e está fazendo uso da sua internet ou acessando a sua rede. Então, monitore sempre os logs do seu equipamento. Na empresa não é diferente. Só que na empresa, como eu tenho diversos equipamentos, eu posso centralizar esses logs com uma ferramenta e aí colocar uma inteligência artificial ou algum script para validar, verificar esses logs em busca de informações que sejam importantes. Em cada rede wireless de casa ou de empresas, a gente tem um recurso que podemos configurar que é a restrição de endereços MAC. Esses endereços MAC, então, cada placa de Wi-Fi ela tem um endereço, você pode consultar isso dentro do seu sistema operacional e você vai pegar essa sequência de 12 caracteres, se não me engano, e você vai incluir uma lista daqueles MAC address que estão permitidos conectar à sua rede. Então, além da segurança da criptografia, de ter a chave de criptografia, de saber o seu SSID, que a gente já ocultou ali no começo, ele ainda tem que estar numa placa de rede habilitada. É segurança total? Então, se eu fizer essa lista, não tem nenhuma maneira de um atacante conectar no meu Wi-Fi? Ainda assim, não é 100% protegido, porque ele pode fazer um MAC address falso e utilizar um número, um endereço de MAC address de uma placa que esteja autorizada. Então, dá para se fazer isso também. Então, não é 100%. Mas, quanto mais restrições, quanto mais empecilhos você coloca no seu Wi-Fi, mais difícil é para o atacante conseguir êxito. Mais tempo ele tem que gastar para conseguir conectar a sua rede, até o ponto que ele desiste ou que ele não tem conhecimentos técnicos o suficiente para poder fazer o ataque na sua rede. Então, para os atacantes de mais alto nível, que têm maiores conhecimentos técnicos, esse recurso ele só é uma barreira, uma dificuldade a mais, mas ele vai conseguir passar. Mas um atacante que é mais novo, que tem menos conhecimento técnico, aí ele resolve mesmo, porque o cara não tem como continuar ali para frente. Às vezes falta recurso para ele continuar. Então é sempre importante criar essa lista de MAC address e só permitir os MAC address que você conhece. Também é interessante você fazer uma rede guest, né? Então, a maioria dos equipamentos hoje de wireless, você pode configurar duas redes. Uma rede protegida da sua empresa, do seu escritório de casa, né? Da sua casa, e uma rede guest. Eu mesmo faço isso em casa, então eu tenho uma rede guest. Então, quando uma pessoa chega em casa e quer se conectar, eu utilizo uma senha que é mais fácil de se lembrar,
né? Então eu tenho essa senha de core e falo, olha, conecte na rede X, que é diferente o SSID da rede Y, né, que é a minha rede interna, e ele vai poder ter acesso à internet, por exemplo, no celular ou no laptop sem nenhum problema. Inclusive a rede guest é uma rede separada da minha rede. Então, se ele quiser fazer uma impressão, usar a minha impressora que é Wi-Fi, ele não vai conseguir, porque ela está numa rede separada. Então eu faço essa configuração justamente para que as pessoas que são os visitantes, a gente possa ter uma senha mais simples, fácil de decorar, continua sendo uma senha complexa, né, difícil de ser quebrada, mas é uma senha mais fácil de se decorar. E eu ofereço então para as pessoas que me visitam em casa, ofereço essa rede guest, que fica totalmente apartada. Isso dentro das empresas também. Você pode ter uma rede para visitantes, que seja para clientes, que seja, por exemplo, para fornecedores ou pessoas que vão trabalhar terceirizados, né, que vão trabalhar dentro da sua empresa. Então eles se conectam na guest, que fica separada da sua rede principal, que é a rede onde você vai ter os seus serviços importantes, tudo. Então, para evitar também ataques internos. Na rede doméstica, como a gente usa uma chave compartilhada, eu recomendo, e aqui em casa eu adoto, trocar essa chave uma vez por ano. Por que eu só troco uma vez por ano? Porque eu já tenho hoje diversos dispositivos que são conectados à minha rede Wi-Fi. Então, cada vez que eu tenho que trocar, então eu tenho que trocar da impressora, eu tenho que trocar também a senha, essa chave de criptografia de vários aparelhos, tablets, das câmeras de TV. Então, fica um pouco difícil para fazer essa troca. Então, uma vez por ano já está bem suficiente. Você vai garantir aí uma certa segurança, porque também às vezes você passou a senha para alguém ou alguém passou a senha para uma pessoa que você não sabia ou não estava autorizada, né? Por exemplo, meu filho às vezes passa a senha da rede interna para os amigos dele, então para evitar que você tenha riscos aí de dispositivos que você não conheça na sua rede, uma vez por ano eu troco essa senha do PSK para que dê uma zerada ali na configuração de segurança. Né? E reviso também aquela lista dos MAC address que são permitidos. Então, é recomendado aí, você pode adotar um tempo menor, às vezes 6 meses já é o suficiente para você. E na empresa, né, sempre lembrando, como o usuário ele se conecta utilizando a autenticação, toda vez que o funcionário é demitido, ou ele sai de férias ou licença, você deve de alguma forma evitar que ele faça conexão à sua rede interna, à sua rede Wi-Fi. Então, nesse caso, você pode suspender aquela autenticação para aquele tipo de usuário, para evitar, por exemplo, que ele possa emprestar um laptop ou alguma coisa assim para outra pessoa e outra pessoa fazer acesso em nome daquele usuário que está de férias ou daquele usuário que foi demitido, né? O funcionário foi demitido, ele já não precisa mais ter acesso à sua rede. Então, são requisitos aí de segurança que às vezes a gente esquece, né? Ou não aplica esses controles e aí mesmo o usuário estando fora da empresa, ele vai conseguir, às vezes, parar o carro na frente da empresa e utilizar o acesso à internet a partir da rua, né? Porque alguns rádios têm potência para chegar e o sinal, né, chegar até fora da sua propriedade, fora da sua empresa. Então, para evitar esse tipo de ataque, para evitar esse tipo de problema, você coloca funcionários demitidos ou de férias numa lista de bloqueio também para o Wi-Fi. Bom, isso era o que eu gostaria de falar hoje para vocês em segurança de redes wireless. Espero ter contribuído um pouco mais com esse conteúdo. E se você tem interesse que eu fale aqui sobre algum tema ou algum assunto específico, você pode sugerir. Eu tenho aqui esse programa em áudio, em podcasts, em diversas plataformas, e também tenho ele em vídeo. Se você está me ouvindo no podcast, eu também tenho em vídeo, tanto no YouTube, quanto no Facebook e outras redes mídias sociais. Para saber onde tem todos esses conteúdos distribuídos, pode acessar o meu site www.sobiec.net e lá você vai ter o centralizado, né? Eu estou com um canal também na Twitch. Então, se você gosta de ouvir pela Twitch, às sextas-feiras, provavelmente próximo ao meio-dia, eu faço a transmissão
do vídeo, né, com conteúdo inédito, então todas as sextas-feiras. Então acessa lá, se cadastra e mande o seu conteúdo também. Se você tiver interesse que eu fale alguma coisa aqui, algum assunto específico, você pode mandar seu pedido que a gente vai procurar te atender, ok? Muito obrigado pela sua parceria e lembre-se, fique seguro.